Rota 66. Porque o pecado não atingiu apenas o ser humano, o pecado atingiu, o mundo angelical, atingiu o próprio universo e a própria criação. Agora para todo o Brasil, Rota 66, o programa de estudo bíblico que leva você a viajar pelas Escrituras Sagradas. A série Cartas da Prisão apresenta hoje a Epístola aos Colossenses e de imediato vamos examinar o capítulo 1 com o tema A Obra de Cristo. O professor Luiz Saião vai mostrar que o Evangelho não é uma revelação da sabedoria humana, mas a revelação da mente espiritual de Deus. Nossa oração não é para você ter um entendimento intelectual do Evangelho, mas por um entendimento espiritual mais profundo. Confira. Rota 66, hoje dando início ao estudo na carta aos Colossenses. Vamos estudar o capítulo 1. E o nosso tema será a obra de Cristo. Prezado ouvinte, você está acompanhando o Rota 66, estudando as cartas da prisão. Nós já estudamos aqui o livro de Efésios e agora estamos começando o estudo de Colossenses. Colossenses, uma carta muito semelhante à carta aos Efésios, com muitos temas aí comuns, e sem dúvida uma das cartas doutrinariamente muito importantes no Novo Testamento, escrita também aí por volta do ano 61, 62, quando Paulo estava preso em Roma. E quando começamos a ler o texto sagrado, encontramos aí coisas importantíssimas para o nosso conhecimento. Paulo se apresenta aos Colossenses, que aliás é uma igreja que ele não conhece pessoalmente, ele junto com o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Ele começa a mostrar a sua grande gratidão pelos Colossenses, como diz o verso de número 3, e tem ouvido falar da fé que eles têm em Cristo Jesus, do amor que eles têm pelos santos e também por causa da esperança que está reservada nos céus para eles. E começa então a falar mais especificamente da importância do conhecimento espiritual. Parece que os colossenses estavam recebendo uma influência religiosa problemática que falava muito sobre a palavra conhecimento. E o texto, então, a partir do verso 9, vai dizer: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Uma necessidade essencial dos colossenses e nossa também é um conhecimento espiritual adequado. Vamos ver o que foi que Cristo fez e que é necessário que nós tenhamos esse pleno conhecimento sobre a obra de Cristo. Você já ouviu falar tanto sobre a obra de Cristo que nós nos lembramos na Semana da Paixão, mas afinal de contas o que ela de fato significa? Aqui em Colossenses capítulo 1 nós vamos ter muita informação sobre isso. Merece destaque que este conhecimento sobre Cristo nos revelará que quem está em Cristo recebe uma herança. Observe o que diz o texto do verso 12, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Quando alguém recebe
Cristo na sua vida, esta pessoa se torna filho de Deus, espiritualmente falando, e, portanto, agora é um herdeiro de Deus. Imagine só você ter direito à herança celestial quando estamos na nova posição que temos quando recebemos Cristo em nossa vida, nos tornamos cristãos por convicção. Devemos ter consciência do que significa a obra de Cristo. Além de sermos filhos e herdeiros, observe só o que a palavra de Deus nos revelará. Pois Ele, diz o verso 13, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando recebemos Cristo, quando a obra de Cristo se manifesta em nossa vida, temos uma grande libertação espiritual. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha só, você já parou para pensar nisso? Você que está ouvindo esta mensagem, talvez pense que a questão de ser cristão ou não é mera, talvez, escolha. Quem está longe de Deus e de Cristo está sob domínio das trevas, ainda que não tenha consciência disso. E que mais Cristo fez em nosso favor? O verso 14 vai nos revelar: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. As nossas culpas, o nosso pecado, a nossa dívida para com Deus é absolutamente perdoada em Cristo Jesus. A obra de Cristo que precisamos conhecer nos mostra que temos uma herança, que recebemos grande libertação espiritual e o perdão de Deus. E é muito interessante observar que nesse capítulo tão especial de Colossenses, capítulo 1, nós vamos ter um hino que revela a grandiosidade da pessoa de Cristo. Você não precisa apenas entender o que Cristo fez, mas também quem Cristo é. Portanto, nós vamos descobrir que em Colossenses, Cristo é a razão de ser do universo. Este hino antigo revela o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É impressionante, mas Cristo Jesus não é apenas o nosso Salvador, o perdoador dos nossos pecados. Ele tem poder sobre todas as coisas nos céus e na terra. Ele é Deus encarnado entre nós. Nele habita a plenitude da divindade e ele reconciliou todas as coisas, as que estão na terra e as que estão nos céus. Cristo é a razão de ser do próprio universo. Colossenses celebra isso cantando. Este Cristo tão poderoso, que tem mais força e poder do que qualquer espírito, qualquer autoridade espiritual, qualquer coisa do mundo que nós não podemos ver, este Cristo trouxe as transformações na vida dos colossenses. Estas transformações que envolvem aí a descoberta que eles têm uma herança, receberam a libertação espiritual, receberam o perdão de Deus. Também nós vamos descobrir mais novidades a respeito desse assunto. Diz o texto no verso 21, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau
procedimento de vocês. A nossa vida deve ser igual o calendário que você contempla. Nosso calendário é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Cristo fez a sua obra em nosso favor e nos perdoou, estávamos separados, éramos inimigos e agora nós temos uma grande mudança espiritual, uma nova vida recebida em Cristo Jesus. E esta obra de Cristo é uma obra absolutamente completa. Observe a sequência do texto quando vemos o que a Bíblia nos diz a partir do verso 22. Agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Cristo nos reconciliou e nos quer apresentar santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A obra de Cristo que teve início em nossa vida, quando abrimos o coração, cremos nele, recebemos o perdão dos pecados, é uma obra que se completará na vida daquele que recebe esta salvação. E é exatamente este evangelho que Paulo está proclamando para os nossos queridos irmãos colossenses. Meu prezado ouvinte, Jesus não é apenas um líder político, um mestre religioso, não é apenas um sábio do passado ou uma pessoa que veio nos ensinar a amar os pobres e necessitados. Jesus é o Filho de Deus que esteve entre nós para morrer e levar de volta o homem a Deus, para que você seja uma pessoa completa, feliz e que de fato entenda o significado da vida. Você precisa entender e abrir o seu coração para a gloriosa, extraordinária e sem igual obra de Cristo. Perguntas e respostas agora para completar a sua meditação no capítulo 1 de Colossenses. Estamos começando uma nova etapa. Professor Luiz Saião, como é que Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele nem conhece? O que será que motivou Paulo a escrever? Pastor Alberto, de fato parece estranho à primeira vista, né? Nós ouvirmos aí de que Paulo está escrevendo para quem ele não conhece, mas a coisa não é bem assim, porque nós vamos saber que Colossos não era tão longe de Éfeso, e de certa forma nós podemos estar seguros de que a igreja é decorrente, né, desse ministério longo que Paulo teve em Éfeso. E nós vamos encontrar no verso 7 que o evangelista, né, dos Colossenses é Epáfras, né, que é nosso amado cooperador fiel, ministro de Cristo para conosco. Então, um companheiro de Paulo fez o trabalho de evangelização, e o que estava acontecendo na igreja dos Colossenses, derivada dessa missão que teve sucesso lá em Éfeso, foi que havia uma espécie de grupo meio gnóstico ou pré-gnóstico que estava confundindo a doutrina cristã e levando os colossenses a uma espécie de afastamento do evangelho. Na verdade, pastor Alberto, ninguém sabe direito o que havia entre os colossenses. Era uma heresia específica deles, que é chamada de heresia colossense. Eles misturavam um pouco de judaísmo, misturavam religiões de mistério da Ásia Menor e também esse elemento gnóstico e religião greco-romana. Era uma salada
completamente esquisita e maluca, e Paulo então, para ensinar e levar a igreja na direção certa, escreveu esta carta com tanto amor a uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. Agora, professor, é nítido perceber nesse primeiro capítulo como a ênfase cai sobre conhecimento e entendimento. Qual é a intenção do autor aqui? Pastor Alberto, essa questão do conhecimento, de entendimento, pleno conhecimento, sabedoria não é por acaso. O que acontecia com esse grupo herético dos colossenses, que era um grupo que depois vai se assemelhar aos gnósticos propriamente ditos, é que eles diziam o seguinte, que eles tinham um tipo de conhecimento especial, iluminado, diferenciado, que ninguém tinha. E eles tinham umas reuniões paralelas, assim, à parte, que só os iluminados tinham condição de participar. E eles diziam que os outros eram inferiores, porque eles não tinham aquelas experiências espetaculares. Por isso Paulo vai, deixar claro que ele está orando para que os colossenses sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está fazendo um contraponto, a esta tendência herética desses grupos que diziam inclusive que era tão longe a distância entre Deus e o homem que a gente tinha que galgar as posições devagarinho, passo por passo, até chegar lá em cima. E olha, na verdade em Cristo habita plenamente, toda a plenitude da divindade, ele tem todo o pleno conhecimento, não há necessidade de arrumar outros caminhos para se chegar a Deus, porque Cristo é tudo e está em tudo, e nós precisamos ter o conhecimento de Cristo e não essas coisas estranhas que aconteciam entre os colossenses. E falando em conhecimento de Cristo, como Jesus pode ser o primogênito da criação? Quer dizer que ele também foi criado? Dá para entender isso? Não. Aqui, muita gente entende as coisas de maneira equivocada. A palavra primogênito, que quer dizer filho mais velho, quer dizer aquele que é gerado anteriormente, não necessariamente no grego tem uma ideia de temporalidade. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, é o primogênito de Deus, quer dizer que ele tem a mesma natureza que Deus tem. E ele é primogênito no sentido que é aquele que inicia todo o processo que vai levar o homem de volta a Deus. Ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primogênito em relação a toda a obra da salvação. Mas isso não quer dizer que Cristo foi criado um dia. Agora, como é que ele pode ser primogênito da criação? Esse da, que a gente chama na gramática grega de genitivo, pode ter diversas maneiras de ser devidamente interpretado. E uma das devidas maneiras de entender isso é que ele é primogênito sobre toda a criação. Então Jesus não foi criado, porque ele é também Deus desde toda a eternidade com o Pai. Então é importante entender que ele tem a mesma natureza de Deus, Ele é nele, por meio dele e para ele todas as coisas foram criadas, e Jesus não pode ser entendido como uma criatura de Deus, porque, como diz o próprio Evangelho de João, o Verbo era Deus. Agora, destacando o versículo 16 e também o versículo 20 do primeiro capítulo aqui de Colossenses, quer dizer que Jesus morreu pelos anjos, pelas outras criaturas celestiais? Dá para entender isso? Dá para tirar esse entendimento do texto? É importante prestar atenção, Diz lá o texto que nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, invisíveis e visíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E no verso 20 diz que ele vai reconciliar todas essas coisas, as que estão na terra e no céu, porque ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A questão que é interessante aqui, pastor Alberto, é que Cristo Jesus, quando morreu, a sua morte não atingiu apenas a salvação individual do ser humano. A sua obra de reconciliação, de salvação e de redenção, ela tem, vamos assim dizer, um alcance cósmico. Por quê? Porque o pecado não atingiu apenas o ser humano. O pecado atingiu
né, o mundo angelical, atingiu o próprio universo e a própria criação. A Bíblia vai deixar bem claro que os anjos maus não têm mais redenção, os demônios estão perdidos para sempre. Mas vai ficar bem claro que esta redenção de Cristo vai levar de volta tudo aquilo que de alguma forma se afastou de Deus, está prejudicado, está fora do alvo, longe da sua finalidade, de volta a Deus, com a vitória final de Cristo sobre o pecado e sobre o mal que está presente no universo. Jesus é o Salvador no sentido pleno e absoluto, máximo que a gente possa entender aqui. Professor, essa pergunta não pode faltar. O que é necessário fazer para receber os resultados desta obra de Cristo, hein? Pastor Alberto, esta é a grande mensagem do Evangelho, como você conhece tão bem. A grande verdade é que para sermos filhos de Deus, para recebermos a herança, o perdão, né, esta redenção, esta libertação espiritual, esta nova vida é tão simples, basta fazer uma oração, arrependendo-se dos seus pecados e convidando Cristo Jesus para habitar na sua vida, recebendo Cristo e dizendo: Deus, eu quero crer hoje em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, peço perdão pelos meus pecados e eu entrego a minha vida a Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é meu Senhor e meu Salvador. A Bíblia diz que acontece algo espiritual extraordinário nesta hora e a pessoa então passa a ter a nova vida diferente que ela recebe de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, para terminarmos, o versículo 24, Paulo está completando o sofrimento de Cristo, é isso que ele quer dizer? Como eu posso entender essa passagem? Parece estranha, e eu acho que essa passagem pouca gente quer entender, pastor Alberto, porque Paulo vai dizer um negócio que pouca gente gostaria de repetir. Eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que o resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. A verdade é que nós, que somos igreja de Cristo, somos chamados também para o sofrimento. Assim como Cristo sofreu na sua obra, no seu ministério, a igreja de Cristo, assim como Cristo que é o cabeça, a igreja que é o corpo, também vai sofrer dificuldades, perseguições e problemas. Então saiba que a sua vida com Cristo envolverá aflições, tribulações, e não fique preocupado, porque isso no final será benéfico e positivo para a sua vida pessoal e sua vida espiritual. A grande verdade é que no meio de tanta confusão e tormento, para mim e para você também está reservado um pouco de sofrimento. Bom, e você que está nos acompanhando, um pouco mais de sofrimento então. Vem agora a conclusão desse estudo. Hoje no Rota 66, você aprendeu muita coisa importante sobre a obra de Cristo aqui no livro de Colossenses, capítulo 1. Você viu como Paulo explicou direitinho a grandiosidade de Cristo Jesus, de sua obra em nosso favor, com o perdão, com a salvação, com a adoção de filhos, coisa extraordinária. Meu querido ouvinte, não há ninguém que se compare a Cristo Jesus na história. A grande verdade é que, olhando para todos os líderes espirituais e religiosos do mundo, ninguém se assemelha a Cristo. Sim, ninguém em toda a história humana se compara a Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Colossenses, recebe todo o destaque, a absoluta primazia do Salvador. E assim, ouvinte, nos despedimos do programa de hoje. Esperamos você aqui mesmo, nesta emissora e horário, para a sequência desta meditação sensacional. O Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e até mais. Rota 66. O culto dos anjos era o seguinte, eles diziam
que eles eram tão iluminados, tão superiores aos outros, tão mais poderosos, que quando eles cultuavam a Deus, eles não cultuavam no nível dos humanos normais. Ouvinte transmundial, você já sabe, Rota 66 é o programa feito tão somente para você que deseja explorar e entender a Bíblia. A série Cartas da Prisão segue na trilha da Epístola aos Colossenses, hoje destacando o capítulo 2. E o professor Luiz Saião fala sobre o assunto legalismo ou esquisitismo. Você tem percebido como tem aumentado o número de pessoas que fazem qualquer coisa para ganhar uma ajuda do além? O mundo é um lugar estranho, não é mesmo? Cuidado com o misticismo e a religiosidade de nossos dias. Quer saber como se prevenir? Então acompanhe. Pois é, você já viu muita gente religiosa, muito estranha e fora de conexão com Deus, muito esquisita mesmo. Então, olhando para o texto do livro de Colossenses, nós vamos descobrir que Paulo está enfatizando a pessoa de Cristo. Ele diz no verso 2 do capítulo 2, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, porque em Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo insiste que não quer que os colossenses sejam enganados. Não sei se você já foi enganado, mas é uma experiência terrível. Pois é, isso pode acontecer também na vida espiritual, no conhecimento das coisas de Deus. Imagine só que loucura! Portanto, Paulo enfatiza com bastante convicção, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, diz o verso 8, e enfatizando a supremacia de Cristo, a centralidade de Cristo, ele vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo faz questão de bater de frente com o legalismo, que está mais para esquisitismo, pois misturava coisas de origem judaica com paganismo, com religiões de mistério, fazendo uma verdadeira confusão e trazendo problemas para a igreja dos Colossenses. Portanto, nós vamos ver como realmente o legalismo é um problema. Olhando um pouco mais para frente, vamos descobrir que o primeiro problema desse legalismo esquisito é que ser legalista, seguir regrinhas inúteis, procurar chifre em cabeça de cavalo, tentar achar coisas onde não há nada, de fato traz escravidão. Portanto, veja só o que diz o verso 16. Diz o texto com bastante clareza, Paulo afirma, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses esquisitos lá dos Colossenses estavam tentando colocar regrinhas sobre o que as pessoas comiam e bebiam e sobre festividades religiosas. A ideia, prezado ouvinte, era o seguinte, eles diziam, olha, vocês se afastaram de uma vida anterior marcada pela influência dos espíritos maus, aqui chamados de espíritos elementares deste mundo, mas vocês não estão livres disso não. Se você comer alguma coisa que a lei diz que não pode, se você beber alguma coisa que não deve, ou se você não comparecer às festividades religiosas, olha, esse poder do mal vai pegar vocês. E assim
tentavam escravizar as pessoas por meio de regrinhas que não trazem vida nenhuma com Deus. É um legalismo que está mais para esquisitismo. Paulo diz claramente que nós não podemos permitir esse tipo de comportamento. O texto ainda vai adiante e diz: estas coisas, diz o verso 17, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Veja só que coisa interessante. Paulo diz, olha, essas regrinhas tiradas de uma interpretação indevida do Antigo Testamento, isso é apenas uma sombra de uma realidade futura. E essa realidade futura se cumpriu em Cristo. Sacrifícios, diversos detalhes da lei cerimonial do Antigo Testamento não devem mais ser praticada agora, porque nós estamos no que é o cumprimento de tudo aquilo que é a pessoa de Cristo. Portanto, não vamos permitir que certas pessoas dominem os outros por meios místicos. Olha só, o misticismo torna ainda mais esquisito o legalismo. Você já reparou que toda pessoa cheia de legalismo também gosta de misticismo? Pois é, Paulo vai bater de frente com aqueles que diziam que eram superiores aos outros, que eles participavam do culto dos anjos, o culto que os anjos faziam a Deus, que eles estavam num nível superior, e que eles tinham tido visões, e que era produzida pela carnalidade, pelo orgulho deles, e através dessas supostas visões, eles tentavam controlar a vida das pessoas. Paulo diz, nada disso, não caminhe nessa direção. O legalismo só prejudica, o legalismo traz escravidão e deixa ainda mais esquisita a situação quando vem junto com o misticismo. Pois é, olhando um pouquinho mais para frente, o verso 19 vai nos revelar que esta pessoa que está fazendo isso é alguém que não está mais unido à cabeça, que é Cristo Jesus. A partir desta cabeça, todo o corpo é sustentado e unido por seus ligamentos e juntas e efetua o crescimento dado por Deus. Veja só que coisa interessante. O legalismo parece atraente, mas é, na verdade, uma grande loucura. O legalismo afasta as pessoas de Cristo. Quem entra num legalismo ainda cheio de misticismo está afastado do Senhor Jesus, da cabeça do corpo. Por isso é importante que a gente preste atenção para ter uma espiritualidade saudável, para ter uma atitude de fé que agrade a Deus, porque nós vamos observar que entre os colossenses a coisa estava complicada. Basta você ler aí o capítulo 2, verso 20 e 21. O texto diz, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Veja só que a grande verdade é que legalismo produz neurose, medo, pavor, e era isso que estava acontecendo entre os colossenses. Eles diziam, olha, se você mexer nisso, tocar aqui, provar ali, os princípios elementares, os demônios, os poderes espirituais vão acabar com a sua vida. Meu prezado ouvinte, é triste dizer, mas é verdade. Muitas pessoas estão ficando malucas com o uso indevido de sua religiosidade. Afaste-se do legalismo cheio de esquisitismo, senão você também será influenciado por essa tendência perigosa. E o texto vai adiante. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas exigências exageradas, com detalhezinhos aqui, com detalhezinhos ali,
parece coisa interessante, mas não passa de ensinamento humano. Essas regras dietéticas que apareceram aqui, essas exigências aí legalistas dos colossenses, na verdade não tinham fundamento no ensino da parte de Deus. E olha só, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, diz o verso 23, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Prezado ouvinte, veja só, o legalismo parece uma coisa interessante, razoável e respeitável, mas na verdade não é nada disso. O legalismo prejudica, o legalismo traz escravidão, o legalismo se associa a um misticismo esquisito, o legalismo afasta a pessoa de Cristo, o legalismo traz loucura, neurose, e o legalismo parece uma coisa que na verdade não é. Por que é que uma pessoa se torna legalista? Na verdade, essa pessoa está lutando com os seus próprios impulsos problemáticos, com os impulsos da carne, num desespero para vencer as suas fraquezas e as suas lutas, tentando se proteger por meio de uma solução errada, enfrentando um problema sério. Esta pessoa desenvolve regrinhas, se torna mística para fugir dessa luta que enfrenta escondida no fundo do seu coração. O legalismo parece solução, mas na verdade é confusão. Paulo diz, olha, todas estas coisas, todos esses exageros, todas essas esquisitices, todas essas manias religiosas que nada tem a ver com a palavra de Deus, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Por isso, prezado ouvinte, é muito importante que você ouça a palavra de Deus, porque no meio dessa confusão, desse mundo complicado e sem direção, há muito legalismo, que na verdade é no fundo esquisitismo. E para entender melhor o texto, capítulo 2 de Colossenses, vamos às perguntas. Que texto esquisito, professor. Paulo fala de Laodiceia, mas a carta é para os Colossenses. Como é que fica? Pastor Alberto, de fato nós vamos encontrar aí no texto dos Colossenses uma referência a Laodiceia, logo no início, né, pelos que estão em Laodiceia. E depois nós vamos também, lá no final da carta, ter uma referência dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Essas referências aí aos laodicenses, como também vai dizer o verso 16, ainda mais, né, outra referência, menciona uma tal de leiam a carta de Laodiceia. Aqui a gente vai descobrir que há muito grande aí a probabilidade desta referência aos laodicenses ser a carta aos Efésios, porque Laodiceia era uma cidade aí próxima, e que esta carta aos Efésios, como nós mencionamos, ela é uma carta circular. É possível que esta carta, que é bem parecida com a carta aos Colossenses em muitos aspectos, aí tivesse uma cópia endereçada aos laodicenses, reforçando aí a ideia de que a carta era circular. Princípios elementares ou rudimentos do mundo. O que vem a ser isso, professor? Como entender esses dois conceitos? Pastor Alberto, essas frases assim aparentemente estranhas, né? Como assim princípios elementares ou rudimentos do mundo? Na verdade é uma referência aos espíritos maus, porque os colossenses viviam num ambiente pagão, num ambiente muito envolvido com religiões de mistério, que estava ligada a espíritos. Eles chamavam esses espíritos de princípios elementares ou rudimentos, né?
E eles então se convertiam, e esses malucos heréticos aí que estavam por lá, estavam dizendo, olha, toma cuidado, se você não fizer isso, aquele espírito vai mexer com você, se você não obedecer tal lei. Eles condicionavam, né, o calendário judaico às práticas legalistas e ao poder dos espíritos para tentar dominar e controlar as pessoas. Então, por incrível que pareça, né, essa expressão estranha se refere a esses espíritos maus que os antigos pagãos temiam tanto. Deus é contra a filosofia, professor, porque o verso 8 chama atenção para termos cuidado com as filosofias. E aí? Pastor Alberto, veja só que coisa interessante. Eu já encontrei gente, né, condenando a filosofia, dizendo que a filosofia é do diabo, porque a Bíblia diz que ninguém deve nos escravizar com filosofias vãs e enganosas. Aqui é que está a compreensão correta da realidade. Filosofia é errada quando é uma filosofia vã e enganosa. A filosofia é a arte de pensar, de refletir. Na história da filosofia temos filósofos cristãos, né? Um dos mais destacados filósofos cristãos de todos os tempos foi Blaise Pascal, com seus pensamentos muito, inclusive, extraordinários. Então não é verdade que estudar filosofia faz uma pessoa perder a fé. Depende da filosofia, né? Assim como há de tudo na vida, você vai encontrar, né, um carro bom, um carro ruim, você vai encontrar um bolo bom, um bolo ruim, né? Então você vai encontrar a filosofia boa, a filosofia ruim. Então aqui é necessário ter bom senso e entender que a Bíblia não está condenando todo tipo de filosofia, mas somente aquela que é prejudicial e enganadora. Agora, na sequência, Paulo começa a discutir a questão da circuncisão aqui nesse texto. Ele está sugerindo um outro tipo de circuncisão? Por que isso agora? Então, vamos entender o que é que está acontecendo aqui, né? Por que que ele menciona a circuncisão? Porque esses heréticos estavam misturando paganismo com judaísmo. E eles estavam querendo obrigar as pessoas a fazer circuncisão e que eles se tornassem primeiros praticantes do judaísmo para poder aí aceitar a Cristo depois. Então Paulo vai dizer, olha, na verdade a circuncisão, que era um sinal da aliança de Deus com Israel, teve a importância nesta velha aliança, mas não agora. E agora existe, vamos assim dizer, uma nova circuncisão que é feita, que tem a ver com a nossa conversão a Cristo. Vocês foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a nova aliança agora, o símbolo dela não é a circuncisão, a referência aqui no verso 12, inclusive ao batismo, que ia associado com a nossa nova ressurreição em Cristo Jesus, a nova vida. Então Paulo está dizendo o seguinte, que fazer a circuncisão não vai fazer nenhuma diferença agora na nova aliança. O que importa é a circuncisão do coração, a conversão a Cristo, e isto é que tem validade de fato. Colossenses 2, verso 18, fala de culto dos anjos. Professor, que culto dos anjos era esse? Será que os anjos participavam da igreja de Colossos subindo e descendo? Pastor Alberto, veja que loucura. Sabe que os estudiosos discutiram esse texto até se cansarem, porque alguns até chegaram a imaginar que de fato os colossenses acreditavam, né, que deveriam cultuar os próprios anjos. Mas a maioria dos estudiosos entende que essa não é a interpretação adequada. O culto dos anjos era o seguinte, eles diziam que eles eram tão iluminados, tão superiores aos outros, tão mais poderosos, que quando eles cultuavam a Deus, eles não cultuavam no nível dos humanos normais, eles cultuavam junto com os anjos. O nível de culto era um culto angelical e que mesmo que ninguém pudesse ver, eles sugeriam que a sala, né, onde eles se reuniam para cultuar a Deus estava lotada de anjos que estavam participando desse culto, que na verdade era uma grande confusão. Pastor Alberto, anjo participando da igreja em Colossos, na verdade nós não temos. Temos gente cheia de legalismo e dominada pelo misticismo. Essa turma viajou longe. Agora, para terminarmos as nossas perguntas,
observar dias sagrados é sinal de legalismo e fazer dieta é espiritualismo? Pois é, como é que a gente vai observar isso? Veja, depende muito, não é tanto o que a pessoa faz, depende muito com que objetivo e finalidade ela faz. Se uma pessoa, por exemplo, quer dedicar um dia a Deus, a maior parte dos cristãos, por exemplo, dedicam um dia a Deus celebrando a ressurreição de Cristo, fazem isso no domingo. Outras pessoas preferem dedicar o sábado a Deus e o fazem de coração, com sinceridade. Outras pessoas dedicam até um outro dia. Quando a gente acha que guardar um dia da semana, ou uma festa, um dia sagrado, uma determinada cerimônia religiosa, nos torna superiores aos outros, nos dá mérito perante Deus, vira uma obrigação, uma espécie de lei mais importante do que a essência do Evangelho, aí a coisa virou confusão, virou legalismo. É a mesma coisa sobre a questão de alimentos. Fazer dietas é uma questão de saúde. O médico disse, faz favor de ouvir o médico. Mas quando uma pessoa se acha melhor do que os outros, porque ela come isso, ela não come aquilo, ela evita tal coisa, ela é mais espiritual no alimento, aí ela perdeu a referência, porque Jesus deixou bem claro que espiritualidade não se mede por meio da mesa. Isso é absolutamente equivocado. Obrigado, Sayão, pelas respostas. Vamos então agora à conclusão deste estudo. No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Colossenses capítulo 2. O nosso tema, você viu, foi legalismo ou esquisitismo. Eu espero que você esteja bem preservado para não se contaminar com essas coisas estranhas que apareceram entre os colossenses. Meu prezado ouvinte, você sabe que de fato há muita religiosidade que não conduz à verdade. O nosso mundo de hoje é um mundo místico, um mundo estranho, um mundo cheio de exageros e de muitas pessoas que perderam o caminho e a referência. A verdade é que o legalismo é uma doença espiritual. Preste atenção e não se esqueça, meu querido ouvinte, saiba que o legalismo pode ser semelhante a qualquer coisa, menos ao cristianismo. O programa Rota 66 de hoje acabou, que pena, ouvinte. Continuamos no próximo programa, aqui nesta emissora e horário, não vai perder, hein? Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor. Tchau! Rota 66. Então é o seguinte, eu vou lá fazer a minha vida do jeito que eu quero, e quando eu estiver lá no meio da prática do pecado, se Deus quiser, Ele vai interferir e vai me livrar de lá. Ele vai me tirar pelos cabelos, ou puxando a orelha, me tirando e colocando em outro lugar. Este é o lugar certo para quem quer aprender de verdade. Rota 66, o caminho para entender os 66 livros da Bíblia, convida você para embarcar nesta aventura. A série Cartas da Prisão está percorrendo a Epístola aos Colossenses. Chegamos agora no capítulo 3, onde o professor Luiz Saião comenta o texto com o tema Adeus vida velha, feliz vida nova. Qual o segredo de uma vida vitoriosa? Será que bom comportamento e algumas penitências é o suficiente? Fique com a gente e descubra como ser feliz de verdade com Jesus.
Pois é, prezado ouvinte, não é comemoração de Ano Novo, mas é muito mais especial, muito mais gostoso. Veja o que acontece. Paulo está orientando aqueles cristãos da cidade de Colossos que estavam enfrentando um problema doutrinário, uma confusão com uma heresia estranha, mas Paulo está dando a devida orientação sobre como eles deveriam lidar com a nova vida em Cristo Jesus, que todos recebem quando creem em Cristo de verdade no íntimo do seu coração, recebendo-o como Salvador. Então ele começa no primeiro versículo dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. É necessário dar atenção à nova vida. Houve uma ressurreição espiritual quando a pessoa se converte, quando ela se volta para Cristo. Uma nova vida toma conta do seu ser. Portanto, é importante dar a devida atenção a esta nova vida, buscando o que é do alto e não aquilo que está aqui embaixo, buscando aquilo que vem de Cristo. Como se deve fazer isso? Como é que se deve dar atenção a esta feliz vida nova? Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Você sabe, prezado ouvinte, que tudo o que nós alimentamos em nossa vida tem maior espaço e maior força. Portanto, se a nossa mente, se o nosso coração estiver nas coisas do alto, certamente seremos cristãos vitoriosos, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, Paulo vai orientar a igreja sobre esta situação nova de morte e ressurreição. Adeus, vida velha, feliz, vida nova. Há uma vida espiritual em Cristo, uma vida de vitória que está em Deus, em Cristo, e que deve ser buscada, procurada. Há uma necessidade de um desenvolvimento espiritual. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Falando dessa ressurreição aqui espiritual, Paulo também vai mencionar a futura ressurreição física, futura glória que teremos na ocasião da manifestação de Cristo Jesus. O texto prossegue a partir do verso 5 e diz: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. É necessário, atenção, um esforço consciente para inutilizar a força do pecado, para vencer aquilo que luta contra nós. A expressão bíblica é façam morrer nesta atitude de adeus vida velha. E quais são estas coisas que devem receber o nosso combate, que devem morrer, que devem ser aí duramente tratadas, que fazem parte da nossa natureza pecaminosa? Paulo vai falar a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Ele dá atenção inicialmente aos pecados ligados à sexualidade, até porque estes pecados eram uma constante no mundo greco-romano, naquele mundo pagão, e também a ganância, que é o desejo de poder disfarçado pelas riquezas. E, na verdade, a ganância é uma idolatria, porque Mamon, porque o Deus dinheiro é que toma o lugar que não lhe é devido. E ele prossegue e diz: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus é a manifestação da santidade divina diante do pecado e da maldade humana. A prática destas coisas ofendem a santidade de Deus e elas naturalmente vão aí semeando a presença da ira divina contra toda a maldade. Não é possível, prezado ouvinte, que todo tipo de perversidade passe em branco e que Deus, absolutamente santo, deixe para lá tanta coisa absurda que acontece nesse mundo.
Paulo vai voltar a atenção de novo para adeus, vida velha, feliz, vida nova. Sim, então ele diz, olha, estas coisas, a vida imoral nas baladas perdidas do Império Romano, a ganância, essas coisas vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas, e aí vem uma nova lista de elementos destruidores que precisam ser combatidos por aqueles que se voltam para Deus. Ele diz ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Paulo dá atenção agora aos pecados que envolvem o nosso sentimento negativo, a ira, o ódio, a raiva, e também os pecados feitos com a boca, maledicência, linguagem indecente no falar, tudo isso, a mentira também deve ser absolutamente rejeitado, questionado, porque vocês, como que quem tira roupas velhas que não prestam mais, vocês se despiram, jogaram isso fora e agora tem um novo homem, façam o favor de ir na direção desta vida nova. E esta nova vida, a expressão do verso 11, não há diferença entre as pessoas. Deus não está preocupado se o sujeito é grego ou judeu, ou seja, se ele é do povo da aliança, se ele é gentil, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Em Cristo Jesus não há diferença, não há discriminação. Assim, pensando agora mais nesta nova vida que temos em Cristo, já que adeus, vida velha, feliz, vida nova, o texto vai dar atenção agora aos aspectos positivos. Vamos rejeitar o que era errado, o que ficou no passado, e vamos nos voltar para o que é bom, que está no futuro. Paulo então chama a atenção no verso 12 que nós somos povo escolhido de Deus, santo e amado. Meu prezado ouvinte, só é possível fazer a vontade de Deus com a consciência daquilo que Deus fez em nosso favor. Quando entendemos que fomos escolhidos sem mérito algum, que somos separados especialmente por Deus, somos santos e Deus nos ama de verdade, aí sim vamos passar adiante para a obediência. E levando em conta que é necessário tirar as roupas velhas, é necessário abrir o guarda-roupa e colocar roupas novas nesta nova vida que temos em Cristo. Revistam-se então de quê? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciências. Temos aqui estas virtudes que aparecem no texto sagrado. Compaixão e bondade falam de como devemos agir para com os outros. Compaixão profunda para aqueles que estão numa situação pior do que a nossa. E a bondade deve ser distribuída, dada a todos, sem qualquer espécie de avaliação. Mas não vivemos só das nossas ações, mas também das nossas reações. E Paulo diz, olha, na hora de reagir, quando alguém age ou mexe com você, mostre humildade, mansidão e paciência. Estas são as virtudes que devem ser procuradas nesta nova vida. Aqui está o grande segredo que está escondido em Cristo, que devemos procurar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Paulo prossegue, depois de falar dessas virtudes humanamente inatingíveis que mencionamos, ele volta a sua atenção para a realidade do cotidiano, do dia a dia. Nós vamos ter pessoas que sempre vão nos incomodar. E a ordem de Deus é suportem-se uns aos outros. Repetindo, suportem-se uns aos outros. Você não pode fugir e evitar as pessoas que incomodam você, porque elas fazem aquilo que Deus quer que seja feito na sua vida. E quando tem problema com os outros, a única solução é o perdão, que é a marca essencial, fundamental do cristão. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Jesus é o nosso paradigma, ele perdoou as coisas mais duras e difíceis.
Portanto, é assim que aquele que recebe a nova vida deve agir. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, ou seja, a virtude fundamental que une toda a maravilha desta vida nova em Cristo é o amor, aquela capacidade especial que vem da parte de Deus, que foi demonstrada em Cristo Jesus, amor incondicional, amor que não olha o mérito e a aparência de ninguém. Assim o texto vai caminhando para o encerramento desta parte, dizendo: e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. A paz aqui significa a paz no relacionamento na comunidade, não é paz interior ou psicológica. Esta paz deve ser sempre a escolha quando acontecer problemas na comunidade cristã. Por que isso? Porque nós fomos chamados, diz o verso 15, para viver em paz como membros de um só corpo. E, meus queridos, veja que interessante, Paulo volta a atenção para a frase no final do verso 15, sejam agradecidos. Alguém não estará em paz com os outros quando não estiver em bom relacionamento com Deus, faltando gratidão. E ele prossegue: o que é necessário para esta unidade daqueles que receberam esta vida nova? É necessária a palavra de Cristo, que deve habitar ricamente em todos, que devem ensinar, aconselhar-se uns aos outros com sabedoria e também cantar salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O ensino e adoração devem marcar a unidade da igreja e, mais uma vez, tudo com gratidão no coração. E não só o que acontece na igreja, não só na unidade entre os irmãos, mas mesmo fora, em qualquer lugar onde estivermos, diz o texto, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo conforme o Senhor Jesus deseja. E para encerrar, mais uma vez, dando graças a Deus Pai, mostrando que a gratidão é o elemento fundamental na vida do cristão. Na hora de dizer adeus vida velha, feliz vida nova, vamos buscar as virtudes de Cristo Jesus, entendendo que nós seremos virtuosos e serviremos a Deus na igreja quando mostrarmos gratidão no nosso coração. Perguntas e respostas agora com o professor Luiz Saião, após a sua exposição do capítulo 3 de Colossenses, que você está acompanhando. Professor Luiz Saião, os primeiros versículos são de morrer. Se Cristo conquistou a ressurreição, ainda temos que morrer? Ainda Paulo está falando com os mortos, ou ele está falando com os vivos? Quem ressuscitou nesse texto? Esse está um assunto assim do outro mundo, né? Pois é, vamos nos levantar aqui para tentar entender o que está acontecendo. Primeiro, pastor Alberto, veja que uma atenção à questão da tradução, né? Algumas Bíblias mais antigas trazem lá, se fostes ressuscitados com Cristo. E aqui, sem dúvida, essa não é a melhor tradução da partícula grega. A NVI, nesse ponto, está muito mais clara e diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Então, isto é uma declaração, essa é uma declaração de que a coisa aconteceu. Agora, a ressurreição aqui, claro que não se refere à ressurreição propriamente dita, física, carnal do final dos tempos, porque ela não aconteceu. Então, esta ressurreição aqui é a ressurreição espiritual que acontece quando cremos em Cristo. Então, Paulo está falando com os vivos aqui da terra e não com aqueles que estão no céu e que ressuscitaram espiritualmente. Agora, Cristo conquistou a ressurreição e muita gente pode pensar, escuta, se Cristo venceu a morte, por que é que a gente ainda vai morrer? E aqui a gente tem que entender a coisa direitinho.
Cristo venceu a morte, mas a vitória sobre a morte ainda não será plenamente desfrutada enquanto não chegar o final dos tempos, enquanto nós não recebermos a própria ressurreição. A mesma coisa se aplica, por exemplo, em relação às enfermidades. Muita gente imagina, olha, bom, Cristo venceu as doenças, então eu nunca mais vou ficar doente. E isso é claro que não é verdade, porque enquanto o seu corpo não for o corpo da ressurreição, você estará sujeito a doenças, assim como Timóteo ficou exposto ao problema de doença no estômago. A mesma coisa o pecado. Você não está livre do pecado. Você não é uma pessoa perfeita. Você foi salvo da condenação do pecado, mas ainda terá que lutar contra o pecado. Desta mesma forma deve-se entender também a vitória da própria ressurreição. Professor, entender a teologia de Paulo requer um exercício a mais. Ele diz aqui, fazer morrer o que é da natureza terrena. O que significa esta frase? Significa, pastor Alberto, uma luta clara, consciente para neutralizar a força do pecado. Porque muita gente imagina o seguinte, não, olha, Cristo me salvou, eu vou vencer pela graça, pelo poder de Cristo, então é o seguinte, eu vou lá fazer a minha vida do jeito que eu quero, e quando eu estiver lá no meio da prática do pecado, se Deus quiser, Ele vai interferir e vai me livrar de lá, Ele vai me tirar pelos cabelos, ou puxando a orelha, me tirando e colocando em outro lugar. A Bíblia não ensina isso. Você tem a responsabilidade de fechar a sua boca, de não ir ao lugar que você sabe que não deve ir, de não agir da maneira incorreta. Não fique colocando a responsabilidade nas costas de Deus, que pertence a você. Você precisa resistir ao pecado e ao mal. Agora conta um negócio aqui para nós, professor Luiz Saião, o verso aqui do capítulo 3 de Colossenses. O verso 6 fala de filhos da desobediência. Eu nem sabia que a dona desobediência tinha se casado, tinha tido filhos, marido. Pois é, pastor Alberto, nós nem fomos convidados para o casamento, né? Mas olha só, diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Dá a impressão que a desobediência andou fazendo alguma coisa muito séria contra Deus, e ele então está irado contra os filhos dela. Uma confusão familiar, mas não é nada disso. O problema é que essa expressão filhos, a gente sabe que é um semitismo, né? Uma espécie de figura de linguagem que acompanha a mentalidade hebraica, né? Então se fala, né, os filhos de Israel são os israelitas, né? Os filhos do mal são aqueles que praticam o mal, os filhos de Belial são homens vadios, perversos, maus, né? E aqui nós temos filhos da desobediência. A NVI, para traduzir corretamente a ideia, diz o quê? Os que vivem na desobediência. Aí sim a ideia fica mais clara e nós podemos entender que não há nenhuma confusão familiar no verso 6 aqui. Agora, professor, fala a verdade pra gente. Verso 9. É fácil praticar isso? Mentir sempre é pecado? Você quer que eu fale a verdade mesmo? Como é que eu vou responder essa questão aqui? Pastor Alberto, verso 9, diz claramente, não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem. Por que a mentira é um negócio tão sério, né? Porque uma vez que você pega uma pessoa na mentira, claramente, você não consegue mais confiar naquela pessoa. E não dá para ter unidade na igreja, no meio do povo de Cristo, se as pessoas estiverem enganando umas às outras. Então a mentira é algo extremamente sério e grave, deve ser rejeitada e deve ser taxada claramente como pecaminosa. Agora, é claro, você fez uma pergunta complicada. Será que mentir sempre é pecado? De modo geral, podemos dizer que sim. Mas há situações complicadas, por exemplo, será que se eu mentir para salvar a vida de uma pessoa perseguida por um assassino, eu cometi um pecado? Nesse caso, é preferível não dizer a verdade para salvar uma vida do que falar a verdade e deixar aquela pessoa morrer. Aí nós temos um problema que é resolvido na famosa questão de ética hierarquista, que é um departamento mais complicado que num outro momento poderemos desenvolver mais adequadamente. Agora o verso 13 dá uma ideia de suportai-vos uns aos outros. Isso não é oposto de perdoar os outros? Não, não é o oposto. Por quê? Perdoar os outros significa que quando uma pessoa me faz o mal,
eu tenho a responsabilidade de chegar diante de Deus e dizer, olha, eu perdoo aquela pessoa. Eu reconheço que assim como eu tenho as minhas falhas e as minhas fraquezas, a pessoa também tem as delas e eu não tenho como exigir dela aquilo que Deus não exige de mim. Se Deus me perdoa, quem sou eu, né, para manter a raiva e o desejo de que aquela pessoa vá mal na vida por causa disso? Agora, isso não significa que isso vai mudar a pessoa. Não vai mudar, as pessoas são feitas de carne e osso, elas são frágeis, e as pessoas vão continuar pisando no calo da gente e mantendo aí a sua fragilidade. Quando isso acontece, o que muita gente quer fazer? Fugir. Tem gente que muda de igreja porque lá tinha uma pessoa que ele não gostava, que era muito chata, muito terrível. Outras pessoas tentam evitar esse tipo de atitude, é incorreta, porque as pessoas que mexem com a gente mostram onde estão os nossos problemas. Por isso nós temos a responsabilidade, olha só, aquele irmão mais chato, aquela pessoa mais terrível, que você mais detesta, é a grande bênção de Deus para a sua vida, para que você cresça espiritualmente de verdade. É o teste divino para o seu coração. Gostou dessa, meu querido irmão? Por que o senhor estava olhando para mim quando falava tudo isso, hein, professor? Pois a gente explica. Agora, para terminarmos em bom tom, salmos, hinos, cânticos espirituais, por que tanta música aqui? Será que quem canta seus males espanta? Pois é, ao som da sua pergunta, pastor Alberto, vamos observar aqui a realidade. É interessante que o assunto do texto aí no verso 16 é a unidade do povo de Deus. O verso 15, quando introduz, diz que nós somos membros de um só corpo. Por incrível que pareça, a música em muitos ambientes religiosos tem sido motivo de divisão e de briga. Que absurdo! Na igreja primitiva nós sabemos que tinha pelo menos 3 tipos de música de cântico diferente, salmos e hinos, e não sabemos como é que eram cânticos espirituais, mas é muito provável que havia uma certa diversidade de música. E veja, aquilo que nos une não pode ser maior do que aquilo que nos separa. Uma igreja, um grupo de cristãos maduros tem que aprender a conviver com uma variedade de estilos musicais sem perder a verdadeira unidade e fraternidade em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelas respostas, e o estudo continua agora com a aplicação para você. No Rota 66 de hoje, nós estudamos a primeira parte do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. O nosso tema foi Adeus, vida velha, feliz vida nova. Você viu como Paulo estava orientando os cristãos de Colossos a buscarem as coisas do alto, a buscarem as virtudes cristãs desta nova vida que é dada em Cristo Jesus. Meu querido irmão, esta é a direção, aqui está a solução. E pensando sobre isso, o que realmente é a marca, a essência desta nova vida em Cristo Jesus? Preste bem atenção, porque aí vai a nossa aplicação. O segredo da nova vida dada por Deus ao cristão está absolutamente ligado à nossa capacidade de perdão e à gratidão a Deus no fundo do coração. Finalizamos mais um programa Rota 66. Conto com você na continuação deste estudo sensacional aqui nesta emissora e horário. Combinado? Rota 66 é uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br e fique com a paz do Senhor. Tchau. Rota 66. Imaginam que a religião é uma espécie de algodão doce, gostoso, emocional, né? Que a pessoa tem acesso, então ele vai lá, fecha os olhos, chupa o dente, levanta a mão, né? Balança a cadeira. Segure firme, ouvinte, que o programa Rota 66 chegou para sacudir a monotonia. A série Cartas da Prisão vai concluir mais uma etapa.
A Epístola aos Colossenses chega ao fim com o capítulo 4. O professor Luiz Saião fala hoje sobre o assunto família, igreja e sociedade. O maior desafio para o homem moderno é viver de modo equilibrado num mundo onde os valores morais e espirituais estão sendo esquecidos. Você faz diferença no lugar em que está? Você cumpre a função de ser sal da terra e luz do mundo? Vamos juntos entender que ser cristão é ação. Prezado ouvinte, você sabe muito bem. E quando falamos desta nova vida em Cristo, quando falamos do testemunho cristão, da vida que devemos ter diante de Deus, não é muito difícil de encontrar muita gente que, de fato, valorize e que diga que estas coisas são prioridade. Mas a grande verdade é que vamos confirmar a realidade do nosso compromisso cristão exatamente no ambiente que é o teste verdadeiro da nossa postura como servos de Deus, como pessoas que levam a sério a fé cristã. E você sabe, talvez já está imaginando, sim, já está pensando e já até acertou, este ambiente é a família. É na família o lugar, o ambiente onde nós não podemos fazer de conta que somos isso ou aquilo. É na família que o dia a dia revela a verdade a nosso respeito. Portanto, o teste da verdade está na família para mostrar a verdadeira face do nosso cristianismo. Então, o capítulo 3, verso 18 de Colossenses começa a abordar estas questões de modo muito prático. E ele diz: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. No Novo Testamento, por repetidas vezes, a marca da mulher que é verdadeiramente abençoada, que está aí agindo conforme a vontade de Deus, é a mulher que não confronta de maneira desrespeitosa o seu marido, é a mulher que não quer passar por cima do seu marido, é a mulher que não pretende ser, vamos assim dizer, a chefe do pedaço, a dona da situação. É a mulher que respeita o seu marido e aceita a liderança espiritual do marido sobre ela, porque isto é o que convém a quem está no Senhor, diz o texto sagrado. Da mesma maneira, assim como o teste familiar para a mulher é a sua capacidade de ouvir e atender ao seu marido, há também um teste para os maridos. Maridos que muitas vezes colocam a mulher num segundo plano, não lhe dão a atenção, são insensíveis à diferença feminina e até alguns agem como se a sua mulher reagisse exatamente como um homem. E isto não faz sentido. Por isso, maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Maridos que criticam e agem de maneira muito dura com a sua mulher, de modo a maltratá-la indevidamente. Assim como Cristo amou a igreja, o texto paralelo de Efésios vai nos dizer, o marido também deve amar a sua mulher. Já no caso dos filhos, o verso 20 vai ser muito claro. Veja como as palavras de Colossenses são simples, diretas e objetivas, sem qualquer rodeio ou caminho aí que não tenha direção. Filhos devem obedecer a seus pais em tudo. Não sei se deu para a gente entender muito bem aqui. É para obedecer os pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Seus pais podem não parecer tão inteligentes nem tão atualizados, mas a sua responsabilidade é dar honra aos seus pais ouvindo o que eles têm a dizer. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. É aquela atitude dos pais que cobram demais os seus filhos, a ponto de eles perderem a paciência e ficarem desanimados com a vida. Cuidado, pai, pegue leve. Cuidado, mãe, vá devagar. Você não pode apenas exigir dos filhos, mas também tem que mostrar uma atitude correta de não irritá-los além do que é possível. E pensando na família, a família
é a realidade número 1 do teste de cristão. Mas a coisa não fica só aí. Nós temos os nossos relacionamentos fora da família. Vivemos em família, em igreja, em sociedade. Ouvimos falar tanto do relacionamento na igreja, agora Paulo dá bastante atenção à família e também ao relacionamento na sociedade. Portanto, escravos, diz o verso 22, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Estas palavras são muito úteis para aqueles que trabalham no nosso cotidiano. A relação patrão e empregado é mais ou menos semelhante aqui ao que temos de senhor e escravo. Nós devemos atender à orientação bíblica. Os que trabalham para os seus senhores devem obedecer-lhes e agir de maneira correta. Da mesma maneira, os senhores devem dar aos seus escravos, assim como hoje os patrões aos seus empregados, o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Devemos mostrar o nosso cristianismo tanto em casa como nos relacionamentos cotidianos, na sociedade, na escola, no emprego, em toda parte onde estamos aí com a oportunidade de mostrar a luz de Deus que está em nós. E assim o capítulo 4 vai prosseguir com as saudações finais e com outras orientações últimas que merecem a nossa atenção no desfecho da extremamente importante carta de Paulo aos Colossenses. Diz o texto: dediquem-se à oração e estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O progresso do Evangelho é o desejo de Paulo. Ele pede oração e deseja, neste momento de dificuldade de prisão, Paulo é alguém que serve a Cristo tanto na igreja como na sociedade, perseguido pela sua situação particular de afrontar os religiosos de sua época. Ele está numa prisão em Roma e está orando a Deus que esta situação sirva ainda mais para o progresso do Evangelho de Cristo. É muito interessante ver o enfoque de Paulo. E assim, pensando no relacionamento prático do dia a dia, pensando na realidade que vivemos em família, na igreja e na sociedade, Paulo vai mostrar isso na prática, encerrando a carta aos Colossenses, dando aí muitas lembranças, mandando aí abraço, fazendo aí toda aquela atitude bastante pessoal e afetuosa para com os irmãos em Cristo. E ele diz: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês com o propósito de que vocês saibam tudo o que passa conosco, para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo. Paulo está querendo fortalecer e alegrar o coração, dizendo: as notícias estão chegando por meio de Tíquico e Onésimo. E assim ele prossegue: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Você deve lembrar, Marcos aqui é João Marcos, que é inclusive o autor do segundo evangelho. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. E Paulo ainda prossegue: eles têm sido uma
fonte de ânimo para mim. Depois ele menciona a figura de Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus. Ele envia saudações também. Está sempre batalhando por vocês em oração. E, mais uma vez, Paulo enfatiza a importância de pessoas que têm nomes individuais e que merecem uma consideração nos escritos doutrinários do apóstolo Paulo. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, aqui veja, há uma rara referência a Lucas, que é o autor do terceiro evangelho, juntamente com o livro de Atos. Aqui nós temos a informação da parte de Paulo que Lucas era médico. E juntamente com ele aparece Demas, que também envia saudações. Infelizmente sabemos que esse Demas mais tarde abandona Paulo e abandona o evangelho também. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfe e a igreja que se reúne em sua casa. Veja, prezado ouvinte, falando sobre família, igreja e sociedade, é muito surpreendente ver que o apóstolo Paulo, que corrige uma heresia, que fala tão teológica e doutrinariamente, que orienta a igreja na vida prática do cotidiano, tem um coração tão afetivo, tão carinhoso, a ponto de gastar grande parte do capítulo 4 para se lembrar pessoalmente de tantos irmãos amados em Cristo Jesus. Que coisa bonita, que equilíbrio extraordinário. E ele vai encerrar dizendo, depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia, muito possivelmente uma referência à carta enviada para os Efésios. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. E Paulo então termina assinando esta carta dizendo, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Meu querido ouvinte, que maravilha observar aqui a verdadeira fé do apóstolo Paulo, que se manifesta com força e total realidade. Com este exemplo de vida, seguindo tais ensinos e orientações, esperamos ter, de fato, um cristianismo vitorioso na família, na igreja e na sociedade. E antes de finalizarmos mais uma carta paulina aqui no Rota 66, Colossenses capítulo 4 é a bola da vez, professor Luiz Saião. Parece haver uma distância assim grande entre um cristianismo institucional, formal, e algo autêntico, prático, na família, na sociedade. Como explicar esta situação? Pois é, pastor Alberto, de fato este tem sido aí um dos grandes desafios do cristianismo através dos séculos, né? Porque o que acontece muitas vezes, né? Em determinados ambientes, especialmente em comunidades cristãs mais antigas, há uma tendência, um perigo do cristianismo se tornar exageradamente cerebral, né? As pessoas vão assim se alegrar, né, em contemplar ideias teológicas bonitas e assim se perdem numa espécie de intelectualismo, que muitas vezes é associado também a um tradicionalismo. Um tradicionalismo é quando uma pessoa repete uma certa prática sem ter ideia do que ele está fazendo. Ele sempre faz isso porque sempre foi feito assim e ponto final. Por outro lado, em muitas comunidades, né, e grupos cristãos mais recentes, há pessoas que, em vez de terem assim, aquele cristianismo, né, tradicional e cerebral, têm um cristianismo puramente emocional, né? São muitas emoções, é adrenalina pura. Pois é, pastor Alberto, além de ser necessário o equilíbrio, o que a gente observa quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo? Que a verdade do cristianismo se manifesta pela prática dos princípios cristãos no dia a dia. Não adianta uma pessoa ser um grande admirador intelectual de Jesus,
Não adianta uma pessoa chorar, né, o tempo todo que ele ouve falar de Deus, da Bíblia, de Cristo. O que Deus deseja para o nosso dia a dia é a gente prestar atenção aos princípios práticos de como me conduzir na minha casa, como é que eu vou agir no emprego, como é que eu vou fazer, né, no dia a dia, no meu relacionamento com os outros, como é que eu procedo em termos éticos. Então, esta ênfase fundamental é que precisa ser aí readquirida, né? Essa distância, esse enfraquecimento é uma coisa absolutamente esperável, normal, porque o ser humano é pecador, é frágil, e um monte de ser humano juntos tem a facilidade de fazer coisas que se distanciam daquilo que Deus deseja. Então é preciso ter tato, bom senso e voltar nossa atenção para o ensino das Escrituras. Agora, este lado prático que Paulo apresenta, qual é a essência destas orientações, né, aos membros da família, professor? Olha, pastor Alberto, a essência daquilo que a gente vê aqui: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Pai, não irritem seus filhos. A essência é, primeiro, o altruísmo, ou seja, eu coloco o outro em primeiro lugar na minha frente. Se a mulher quiser colocar, né, ela como centro de tudo, ela vai aumentar a atenção constantemente com o marido. Se ela colocar o marido em primeiro lugar, as coisas vão mudar. Se o marido colocar-se na posição de que ele é que manda e que ponto final, ele vai perder a referência, né? Porque ele deve amar a sua mulher colocando-a em primeiro lugar. Mesma coisa os filhos, se sentirem revoltados, aborrecidos e exigirem, né, das coisas sem entenderem que Deus ordena que eles obedeçam aos seus pais, os pais estão em primeiro lugar, as coisas então vão ser diferentes. Os pais da mesma forma, se eles se colocam no centro da situação, aí nós vamos ter problemas sérios com os nossos filhos. Se eles pegarem pesado demais, irritarem os seus filhos, desanimando-os, eles não vão colocar o filho em primeiro lugar. A gente corre um risco de procurar o nosso próprio benefício e não o benefício dos outros. Além do altruísmo, né, o outro elemento que deve ser destacado aqui é aquilo que é a marca do cristianismo, é o amor. Né? O amor significa o interesse genuíno no bem-estar dos outros. Foi isso que Deus mostrou para conosco e é isso que nós temos que fazer na nossa própria família também. Agora, parece que Paulo ele apresenta aqui uma situação antagônica, né? Escravos e senhores, patrões, empregados. Professor, dá para misturar religião com trabalho? Não são coisas assim distintas? Olha, foi bom, muito bom que você fez essa pergunta, pastor Alberto, porque aí é que está a situação. O que muita gente entende de cristianismo, de fé em Deus e de religião? Imagino que a religião é uma espécie de algodão doce, gostoso, emocional, né, que a pessoa tem acesso, então ele vai lá, fecha os olhos, chupa o dente, levanta a mão, né, balança a cadeira, tem uma experiência, isso aqui é que é fé. Outros entendem a fé como uma coisa meramente contemplativa, né, e seguindo uma tradição irrefletida. O que a gente vai descobrir? Que quando a Bíblia nos apresenta a palavra de Deus, esta palavra faz diferença no nosso dia a dia. Como é que a gente vai ter uma sociedade melhor? Como é que as pessoas vão poder se compreender? Como é que vai baixar o índice de criminalidade, de analfabetismo, de problemas sociais profundos, se as pessoas não traduzirem o que elas têm aprendido com Cristo na sua vida prática? Então veja só, trabalho é um assunto profundamente espiritual. As relações entre as pessoas, se não forem pautadas pelo amor cristão, pelo altruísmo, né, que Cristo nos ensinou, certamente elas terão dificuldades e problemas. Olha, pastor Alberto, muitos países do mundo que tiveram aí conquistas nos relacionamentos sociais e até mesmo no seu desenvolvimento, o pessoal não comenta e não fala, mas olha, usaram muitos princípios bíblicos para alcançarem tal sucesso. E falando em trabalho, quem dava trabalho era o apóstolo Paulo. Ele está na prisão de novo. É isso mesmo, professor?
Olha, pastor Alberto, o Paulo já foi preso o suficiente. Não vamos colocar ele numa outra cadeia, numa outra prisão que não vem ao caso. Então vamos lá de novo entender aqui. Veja, nós falamos de Paulo preso no estudo da carta aos Efésios. Paulo está na mesma prisão. Ele já foi preso o suficiente. Esta é a prisão domiciliar que ele fica em Roma, conforme nós vamos observar lá no final do livro de Atos, e ele fica nesta prisão por cerca de 2 anos. É neste momento, nesse contexto, que Paulo escreve a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, a carta a Filemon e muito provavelmente aos Filipenses, que esta ainda tem uma pequena dúvida se é a carta da mesma prisão que Paulo ficou, ou talvez fosse uma carta escrita quando Paulo estava em Cesareia, talvez em Éfeso, mas é muito possível que fosse também aqui na prisão em Roma, na ocasião do final do livro de Atos. No verso 5, capítulo 4 aqui de Colossenses, nós podemos entender o que dessa expressão do apóstolo Paulo, aproveitar as oportunidades. Será que ele está falando de liquidação ou algo assim? Pois é, pastor Alberto, de jeito nenhum. Vamos liquidar logo com essa ideia equivocada, porque o assunto aqui não tem nada a ver com isso. Paulo está dizendo, começando no verso 4, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo, que é proclamar a Cristo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Não é oportunidade para viajar, não é oportunidade para comprar coisas interessantes, mas oportunidade para proclamar o mistério de Cristo, ou seja, como nós sabemos que esta é a coisa mais importante que precisa ser anunciada, todas as oportunidades para anunciar a Cristo devem ser devidamente aproveitadas. Agora, na sequência, o apóstolo ele fala que a nossa palavra deve ser agradável, temperada com sal. Explica essa receita para nós, professor. Pois é, por que a palavra deve ser temperada com sal? Porque todo mundo sabe que uma comida insossa, sem sal, não tem gosto, não é agradável. E quando a comida é devidamente temperada, devidamente salgada, ela fica gostosa. Então a palavra temperada com sal é a palavra agradável. Agora é bom prestar atenção que ele diz, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, ou seja, gostoso, adequado, para que saibam como responder a cada um. Ele está falando da proclamação do Evangelho. Tem gente que quando vai evangelizar, quando vai falar de Cristo, pega tão pesado, fala coisa tão inapropriada, ou não fala com nenhum sal, ou derrama o saleiro inteiro na palavra, que de fato mais afugenta do que ajuda a pessoa a compreender a Cristo. É preciso falar de uma maneira agradável e que a pessoa tenha aquela vontade de, eu gostaria de ouvir mais. Ficamos até com água na boca. E você que quer ouvir mais, fique ligado. Vem agora a aplicação do estudo para você. Hoje no Rota 66, nós encerramos o nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses. O nosso tema, você viu, aí falando sobre o final do capítulo 3 e o capítulo 4, foi família, igreja e sociedade. Meus queridos, aqui vimos sim ensino bíblico de verdade. E o mais interessante é o equilíbrio do apóstolo Paulo de atingir e de falar sobre as diversas áreas importantes da vida cristã. Aqui aprendemos que o cristianismo do Novo Testamento é, de fato, equilibrado. É preciso estudar a doutrina, praticar a palavra, amar os irmãos e ter um coração consagrado. Encerramos o programa Rota 66. Obrigado, ouvinte, por sua audiência e carinho. Já estamos preparando uma nova série. Fique ligado. Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até o próximo programa. Aquele abraço.